A NASA e cientistas ao redor do mundo estão usando gigantescos radiotelescópios para escutar o espaço. Essa prática permite obter impressões únicas de partes do espaço e eventos que não são visíveis, mas audíveis. Em meio a essas investigações, um fenômeno conhecido como rajada rápida de rádio, a FRB, na sigla em inglês, surgiu pela primeira vez cerca de 20 anos atrás. Inicialmente, os cientistas acreditavam que esses fenômenos tinham uma origem natural. À medida que os sinais se acumulavam, as circunstâncias se tornaram um mistério para a comunidade científica. Há uma possibilidade de que esses pulsos rápidos e frequentes possam ter origem em um único objeto ou até mesmo serem produzidos por uma forma de vida extraterrestre no espaço. Poderia isso ser um sinal de vida inteligente além do nosso planeta? Seria um fenômeno natural ou algo mais? Recentemente, os cientistas identificaram um objeto enorme no espaço que continua transmitindo milhares de mensagens para a Terra. Exploraremos a emocionante possibilidade de que talvez não estejamos sozinhos no universo, à medida que os cientistas começaram a detectar múltiplos sinais de FRB em um curto espaço de tempo, e os sinais continuam chegando. O espaço está repleto de mistérios, e o FRB é um dos mais intrigantes. Isso nos leva a questionar quem ou o que está tentando chamar nossa atenção e quais podem ser suas possíveis intenções. Para começar a abordar o assunto, é importante entender exatamente o que são os FRBs. As rajadas rápidas de rádio são emissões curtas e intensas de rádio que duram apenas alguns milissegundos. Elas possuem a característica da variação de dispersão dos pulsares de rádio. A primeira ocorrência de um FRB foi descoberta pelo Dr. Duncan Lorimer em 2007, mas ao examinar dados arquivados, os cientistas descobriram que os FRBs foram detectados cerca de 6 anos antes durante um levantamento de pulsares nas nuvens de Magalhães. Não é surpreendente que o FRB seja frequentemente chamado de rajada de Loren. Quando os telescópios captam um FRB, os pesquisadores prestam muita atenção à chamada dispersão, que mede o grau de espalhamento do FRB no momento em que chega à Terra. No vasto cosmos, o espaço entre estrelas e galáxias não é vazio, mas preenchido com plasma, uma espécie de sopa de partículas carregadas. Conforme uma rajada de rádio viaja pelo espaço, ela encontra vários obstáculos que podem afetar sua trajetória. Um desses obstáculos é o plasma, que pode desacelerar a luz, incluindo as ondas de rádio. Curiosamente, as ondas de rádio com frequência mais baixa são mais afetadas e desaceleradas do que aquelas com frequência mais alta. Os cientistas utilizam essa dispersão para estimar a distância entre a fonte do FRB e a Terra. Quanto maior a dispersão, mais plasma há no sinal, sugerindo que a fonte está mais distante. O primeiro FRB que foi detectado assemelhava-se a pulsos gigantes de pulsares de rádio e foi rastreado até uma localização próxima à pequena nuvem de Magalhães. Devido às limitações dos instrumentos, o fluxo do sinal não pôde ser medido com precisão. Os pesquisadores acreditam que os primeiros FRBs podem ocorrer várias centenas de vezes por dia, mas com uma baixa probabilidade de detecção. Após a descoberta do primeiro FRB, os cientistas acharam que era um fenômeno único, pois ocorria apenas em 3 dos 13 feixes do receptor multifeixe de Parkes. No entanto, alguns anos depois, uma estudante chamada Sehor Burks-Polor descobriu outra rajada que tinha uma dispersão quase idêntica à rajada original, o que levou a um renovado interesse no campo. Em 2013, Furtamenco detectou mais 4 rajadas que se assemelhavam à rajada original e foram oficialmente nomeadas como rajadas rápidas de rádio, AFRBs. Essas rajadas foram encontradas por meio de pesquisas do universo com alta resolução temporal usando um radiotelescópio de 64 metros de diâmetro e apresentavam medidas de dispersão significativamente maiores do que a rajada original. A rajada mais brilhante mostrou um alargamento de dispersão com dependências de lei de potência semelhantes ao que seria esperado de fontes extraterrestres de emissões de rádio. Em 2014, a descoberta do primeiro FRB em outro observatório foi anunciada, mas a fonte ainda é controversa, e os cientistas estão buscando compreendê-la. É um mistério intrigante que os pesquisadores estão ansiosos para resolver. Com o avanço da tecnologia e dos métodos de pesquisa, estamos nos aproximando de entender essas rajadas misteriosas e suas origens. No entanto, é importante ressaltar que, em 2019, os cientistas fizeram uma descoberta surpreendente que deixou até mesmo astrônomos experientes boquiabertos. Ao analisar profundamente os dados, eles descobriram que, ao longo de apenas 47 dias, o FRB 121.102 produziu incríveis 1.652 rajadas, quebrando o recorde de mais rajadas já descobertas em um FRB.
Essa nova descoberta abriu um mundo totalmente novo de possibilidades para os pesquisadores explorarem. À medida que continuamos a explorar e estudar essas rajadas rápidas de rádio, estamos nos aproximando de desvendar os mistérios do espaço e das possíveis formas de vida inteligente que podem existir além do nosso planeta. É um campo empolgante e em constante evolução, que promete revelações fascinantes sobre o universo que nos cerca. O estudo das FRBS é uma área da astronomia que tem atraído muita atenção nos últimos anos devido à natureza intrigante desses eventos cósmicos. São fenômenos breves e intensos de emissões de rádio, com duração de apenas alguns milissegundos, mas liberam uma quantidade imensa de energia em um curto período de tempo, equivalente à energia que o Sol emite em anos. Até o momento, os cientistas detectaram centenas de FRBS, mas sua origem ainda é um mistério. Inicialmente, acreditava-se que esses eventos tinham uma origem natural, como a colisão de estrelas de nêutrons ou explosões de supernovas. À medida que mais FRBS foram detectados e estudados, algumas características peculiares começaram a intrigar os astrônomos. Uma das questões mais fascinantes é a repetição de algumas dessas rajadas. Por exemplo, é o primeiro FRB conhecido por apresentar repetições, produzindo milhares de rajadas ao longo de apenas 47 dias. Essa repetição sugere que a fonte dessas rajadas é capaz de emitir múltiplos eventos, o que é altamente incomum para fenômenos astronômicos naturais conhecidos. Outra característica interessante. A dispersão é o fenômeno em que as diferentes frequências das ondas de rádio se espalham enquanto atravessam o meio interestelar antes de chegar à Terra. Essa dispersão fornece informações cruciais para os astrônomos determinarem a distância da fonte do FRB. Porém, em alguns casos, a dispersão é maior do que o esperado, o que levanta a possibilidade de que as rajadas estejam atravessando regiões exóticas do espaço ou mesmo interagindo com matéria desconhecida. Com o objetivo de desvendar os segredos. Os cientistas estão desenvolvendo tecnologias mais avançadas para detectar e estudar essas rajadas. Novos radiotelescópios e técnicas de processamento de dados estão sendo empregados para melhorar a precisão das medições e obter informações mais detalhadas sobre a natureza desses eventos misteriosos. A comunidade científica está colaborando em pesquisas internacionais para compartilhar dados e conhecimentos sobre os FRBS. Essa colaboração global é essencial para enfrentar os desafios de estudar fenômenos tão rápidos e fugazes. A hipótese de que alguns possam ser emissões de rádio de origem extraterrestre é uma possibilidade intrigante, mas os astrônomos seguem uma abordagem cética e cautelosa. Eles continuam explorando todas as explicações naturais antes de considerar a possibilidade de inteligência alienígena. A busca por padrões ou sinais distintos que poderiam indicar uma origem artificial é um dos focos das pesquisas nessa área. É uma jornada emocionante e desafiadora para a comunidade científica. Com cada nova descoberta, a compreensão sobre essas rajadas misteriosas vai se aprofundando. Os cientistas estão empenhados em entender a origem e a natureza desses eventos cósmicos, bem como as possíveis implicações que eles podem ter para a nossa compreensão do universo. Uma das áreas de pesquisa em andamento é a busca por associações entre os FRBS e outras fontes astrofísicas conhecidas. Os astrônomos estão estudando cuidadosamente os arredores das rajadas em busca de galáxias hospedeiras, estrelas de nêutrons, buracos negros ou outras fontes de energia que possam estar relacionadas a esses eventos. A descoberta de tais associações pode fornecer pistas importantes sobre as causas dos FRBS. Além disso, os cientistas estão interessados em explorar os FRBS como ferramentas para estudar o meio interestelar. A dispersão das rajadas pode fornecer informações valiosas sobre a distribuição do plasma no espaço, o que pode ajudar a melhorar nosso entendimento da estrutura e da evolução das galáxias. Outra área promissora de pesquisa é a detecção de polarização nos FRBS. A polarização das ondas de rádio pode revelar informações sobre os campos magnéticos e as propriedades físicas do meio intergaláctico através do qual as rajadas se propagam. Isso pode ser crucial para desvendar os processos físicos que levam à emissão dessas rajadas. Com o avanço contínuo da tecnologia e dos observatórios, espera-se que mais FRBS sejam descobertos e estudados. Novos instrumentos, como o telescópio de síntese de abertura quadrada, a Square Kilometre Array, SKA, que será o maior radiotelescópio do mundo, estão sendo projetados para ajudar nessa tarefa. Esses avanços permitirão aos cientistas realizar pesquisas mais abrangentes e aprofundadas sobre esses eventos cósmicos. Em última análise, o estudo dos FRBS tem o potencial de nos fornecer insights valiosos sobre os processos astrofísicos extremos e a natureza do universo.
A possibilidade de encontrarmos evidências de vida inteligente além da Terra é apenas uma das muitas perguntas emocionantes que os cientistas esperam responder através da pesquisa contínua dessas rajadas rápidas de rádio. À medida que continuamos a explorar e desvendar os segredos dos FRBS, é importante lembrar que a ciência é um processo em constante evolução. Cada descoberta e avanço nos leva a novas perguntas e nos aproxima de uma compreensão mais completa do cosmos em que vivemos. A busca pelo conhecimento e a exploração do desconhecido são características fundamentais da natureza humana. Agradeço sinceramente por ter assistido ao nosso vídeo. Sua visualização, curtida e inscrição no canal significam muito para nós. É por causa do apoio e envolvimento de pessoas como você que podemos continuar compartilhando conteúdo interessante e informativo. Até o próximo vídeo.